aos Filipenses, no capítulo de número 3. E conforme você for encontrando, glorifique ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 3. E o versículo de número 14. Amém? 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 Você está aqui? Você está vivo? Você está abatido? Então alegre o teu coração, porque Deus ele quer falar comigo e quer falar com você de uma forma sobrenatural esta noite, amém? Filipenses capítulo 3 e o versículo de número 14, está escrito assim a palavra do Senhor: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais esta noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos porque sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Portanto, Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo. Que o Senhor possa fazer, Senhor Deus, não aquilo que queremos, mas a tua vontade sobre as nossas vidas, porque a tua vontade é perfeita. A tua vontade, Senhor Jesus, ela nos completa. A tua vontade faz com que vivamos sempre, Pai, o melhor daquilo que o Senhor tem preparado. Portanto, Senhor Jesus, prossigamos para o alvo, naquilo ao qual o Senhor determinou para cada um de nós, e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor, amém. Repita assim comigo: o alvo está à frente. Não, repita de novo: o alvo está à frente. Quando nós falamos de alvo, o que vem na nossa mente? Na minha mente, se eu falar assim de alvo, né, a gente vai ver um círculo, né, com duas cores diferentes, com números. Nós vamos pensar em arqueiros pegando no alforje as suas flechas, mirando, tentando acertar ali o centro do alvo, porque o centro do alvo é onde realmente vai determinar com que você venha desfrutar, ou seja, de uma premiação, viver uma alegria porque você acertou o alvo, ou seja, você está recebendo uma premiação. E na nossa vida cristã não é diferente. Nós precisamos entender que tem um alvo a ser acertado, um alvo a ser alcançado por cada um de nós. E no meio da nossa trajetória cristã, é sabido que não é fácil. Há dificuldades, há momentos em nossas vidas que iremos querer desistir. Existem momentos em nossas vidas que vamos avançar. Existem momentos da nossa vida de altos e baixos, que nós não conseguimos muitas vezes realmente determinar aquilo que iremos conquistar, porque é uma incógnita, uma dúvida, uma vírgula a qual nós muitas vezes não conseguimos dar continuidade na história a qual nós começamos, pois sabemos que Deus, Ele iniciou um princípio, e todo princípio que Deus começa, Ele não para no meio, Ele leva até o final, porque Ele tem um alvo a ser atingido. E a minha vida e a sua vida, quando nós nascemos, nós começamos a aprender na nossa trajetória que existe um lugar a ser alcançado, e este local a ser alcançado é a salvação, ou seja, a eternidade ao lado de Cristo. E quando nós buscamos qualquer outra coisa que não seja a salvação em Cristo Jesus, nós estamos vivendo uma vida completamente errada, desfocada realmente das promessas de Deus. Porque quando eu tento lutar para atingir o alvo, isso motiva a minha vida a festejar, motiva a minha vida a ter alegria. Assim como talvez você cantou hoje, porque está abatida, ó minha alma. Talvez você tenha entrado aqui esta noite com pensamentos negativos. E cá entre nós, o
que me entristece é ver uma pessoa salva em Cristo Jesus com pensamentos negativos. E a maioria dos cristãos vivem uma vida de negatividade, não depositam a sua fé em Deus, sabe que são salvos, que são escolhidos, que são eleitos, que foram separados por Deus, mas vivem proferindo com os teus lábios como um sepulcro caiado, aonde dizem somente maldição para as suas próprias vidas, aonde falam: eu não vou conseguir, eu não presto, as coisas não dão certo na minha vida. Eu repreendo isso na sua vida hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você é o alvo de Cristo. Tem um louvor que diz que nós somos o alvo, como que é da Branca Neve lá? Somos mais alvo que a Branca Neve. Alvo mais que a neve, isso. Não me peça para cantar, tá bom? Alvo mais que a neve. Então, ou seja, se nós somos um alvo mais que a neve, Deus está olhando do céu para mim e para você esta noite, porque Ele quer atingir com a glória dEle, com a unção, com a tua presença, a minha vida e a sua vida. E por isso eu e você, nós temos mais do que um motivo para nos alegrar, para não ficar com a nossa alma abatida. Nós temos mais do que um motivo para poder festejar esta noite, porque esta noite foi preparada para você realmente viver o seu potencial, para você realmente potencializar aquilo que Deus Ele preparou para ser vivido por você. Porque muitas vezes você não entende o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano que Deus começou na tua vida, porque você olha apenas as dificuldades, e as dificuldades elas tampam, ou seja, elas limitam a sua visão. Muitas vezes estamos dentro da tenda, Deus está falando conosco, Deus está falando: eu vou te dar uma nação, eu vou te dar reinos, eu vou fazer de você um grande ser. Só que você fica falando para Deus: como Deus? Eu não consigo enxergar. Só que Deus precisa muitas vezes te chacoalhar e falar: ei, saia da tenda, porque a tenda limita a tua visão, porque quando você olhar para o lado de fora, você vai enxergar realmente aquilo que eu tenho preparado para você. Porque muitas vezes vivemos como Abraão, dentro da tenda, chorando, vivendo de coisas passadas. Só que Deus tem um futuro pertencendo a você, dando a você coisas novas. Não limite o agir de Deus. Viva uma vida de alegria na presença do Senhor, porque em todas as batalhas que entramos, nós entramos para sermos vencedores. Diga assim comigo: eu sou vencedor. Você não está me convencendo, quanto mais a Deus. Repita comigo assim: eu sou vencedor em Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso. Eu e você, nós somos vencedores em Cristo Jesus. E se nós somos vencedores, todas as lutas das quais nós entrarmos, nós vamos vencer. Quem aqui gosta de perder? Oh glória, ainda bem que ninguém levantou a mão. Ninguém gosta de perder. Quem aqui já perdeu uma situação? Todos nós já perdemos. E como nós ficamos? Alegres com a perda? Não, nós ficamos tristes. Vem a tristeza. A tristeza acaba batendo realmente o nosso espírito, abate a nossa alma. Mas saiba que nem sempre perder é sinônimo de derrota. Repita comigo: nem sempre perder é sinônimo de derrota. Diga assim: existem derrotas que são sinônimo de vitória. Quem aqui é casado? Não, de novo, levanta a mão, por favor. Um casamento ele sobrevive se uma das partes ceder à derrota. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa ela está se achando na razão, acha que aquilo que ela está fazendo está certo, só que às vezes não. Mas para nós realmente obtermos a vitória, o que nós precisamos fazer? É se calar, e muitas vezes assumir o erro, e falar: de fato eu estou errado, sendo que você não está. Às vezes nós precisamos entender, às vezes eu e minha esposa, a gente começa a entrar em alguma discussão, aí ela fala assim: você não me falou isso.
e eu tenho a clara certeza de que eu falei. Aí eu pego e falo assim: tá bom, então eu não falei. Aí as coisas acalmam. Sabe por quê? Porque não foi ela que foi vitoriosa, mas eu. Você ria, Gerson? Eu sou vitorioso, porque naquele momento que eu aceitei que ela supostamente achasse que estava vencendo, foi eu que venci. Você está aqui? Eu que venci. Sabe por quê? Porque naquele momento as coisas vão acalmar, vão parar, a discussão vai parar. E é isso que nós precisamos entender. Se Jesus, ele supostamente não deixasse, naquele momento na cruz, o diabo pensar que teria vencido ele, ele não teria vencido. Nós não teríamos a salvação. Lucas capítulo 23, versículo 46, a palavra do Senhor diz assim: Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento eu penso que o diabo, ele olhou para Jesus e falou: vencemos, derrotamos o plano de Deus. O plano de Deus mais uma vez foi frustrado. Jesus morreu. Começaram, a Bíblia não diz, e nem me chama de louco por causa daquilo que eu estou falando, mas penso eu que o diabo, ele começou a pegar os seus demônios e fazer festa lá no antro do inferno, tomando aqueles corotinho. Hã? Rei do boteco. Mas começando a fazer, dançar, fazer um monte de algazarras, porque ele viu que Jesus morreu. A promessa de Deus lá em Gênesis 3,15 foi que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Porém, no momento quando Jesus ele morre, eu penso que o diabo ficou com medo, falou: agora a semente da mulher vai esmagar a minha cabeça, porque o diabo é a serpente. Só que isso não aconteceu de imediato, e ele pensou que ele tinha vencido. Ele falou: essa vitória é nossa, ganhamos mais uma vez. Só que a minha Bíblia diz que Jesus foi buscar cativo o cativeiro. A minha Bíblia diz que Jesus foi nas regiões mais baixas, para poder buscar aqueles que estavam cativos, para poder mostrar para mim, para você, que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. A suposta derrota de Jesus na cruz trouxe a ele vitória, porque a morte dele glorificou ao Pai. A morte de Cristo Jesus trouxe salvação para mim e para você. Ele não foi um derrotado, ele sabia qual era a condição dele estar vivendo naquele momento. O diabo pensou ser vitorioso, mas não foi, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Só que é preciso entender que às vezes, como eu disse antes, a perda, a suposta derrota, ela não vai te fazer uma pessoa triste, incapaz, infeliz de viver o sobrenatural de Deus. Porque se nós queremos colher aquilo que nós plantamos, nós precisamos viver uma vida transformada. E a transformação só vem quando nós morremos para algumas situações, para algumas trajetórias que nós fazemos com a nossa mente, traçamos com o nosso intelecto, com o nosso coração. Nós precisamos realmente colocar de lado e saber esperar no tempo certo, porque a palavra do Senhor diz que eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Nós só vamos conseguir realmente viver o crescimento dos nossos sonhos, daquilo que nós estamos plantando. Nós só vamos conseguir alcançar o alvo, aquilo que nós estamos realmente buscando, quando nós entendermos que para viver as promessas de Deus é necessário morrer para colher o melhor daquilo que Deus ele tem preparado. Pastor, então você está querendo me dizer que eu preciso morrer para conseguir viver as promessas de Deus? Estou dizendo morrer no sentido figurativo, porque quando eu falo morrer para você, nós precisamos morrer para as coisas que o mundo nos traz de alegria.
para as coisas que nos afastam da presença de Deus, para as coisas que nos tiram de perto do altar, para as coisas que não somam em nossas vidas. E cá entre nós, quantas pessoas têm adorado ao Senhor, mas amanhã já não adoram mais, vivem altos e baixos, estão aqui alegres na presença do Senhor hoje, mas amanhã estão desfrutando daquilo que o mundo vos oferece. Nós precisamos ter um conceito em nossa vida, que se nós estamos buscando servir ao Senhor, nós precisamos fazer o melhor para Ele, nós precisamos entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus. Só que você às vezes chora, falando: está difícil, as coisas não acontecem. Ei, eu quero dizer para você, espera um pouco, porque aquilo que você plantou, você vai colher. João, capítulo 12, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Não, você não entendeu aquilo que eu li. Vou ler de novo para você, João 12, 24. Em verdade vos digo, que o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas morrendo gera muito fruto. Olha só o que o Senhor está falando. Tudo o que plantamos, às vezes parece que está morto, parece que não vai dar certo, parece que as coisas demoram realmente a florir, a frutificar, a vir a colheita. Às vezes você fica falando assim: nossa, quanto tempo de demora, será que eu vou conseguir colher aquilo que eu plantei? Será que aquilo que eu estou fazendo, eu vou desfrutar do melhor de Deus? Eu quero dizer para você, que quando um grão de trigo morre, ele não morreu para sempre, ele morreu para poder gerar vidas. E muitas vezes nós precisamos morrer para as coisas lá fora, para que nós venhamos gerar vida aqui dentro. Porque se nós não gerarmos vida aqui dentro, de que vale? Se nós não mudarmos os nossos pensamentos, do que é válido? De nada. Nós precisamos realmente entender que somos como uma semente, e que se hoje nós não estamos frutificando, é porque nós ainda não morremos para aquilo que tem nos atrapalhado. Mas se hoje você entender o verdadeiro processo a qual Deus está passando você vai morrer para as coisas que têm impedido você de viver o sobrenatural de Deus, e você vai começar a galgar coisas maiores, coisas melhores. Você vai ver o choro cessar e a alegria virá sobre a sua vida, para que você venha colher tudo aquilo que você tem plantado. Quem aqui planta o que não quer? Quem aqui planta o que quer? Quem aqui está em cima do muro? Todos nós precisamos plantar aquilo que nós queremos colher. E o homem colhe aquilo que planta. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Tudo que você semeia, você colhe. Existe a lei da semeadura. E o que você tem semeado? O que você tem semeado? Às vezes o breve recuo, ele precisa vir para que haja um avanço. Não tem como você avançar se você não recuar. Por exemplo, quando eu jogava futebol, não faz muito tempo, quando tinha um pênalti, uma falta para ser batida, você precisava recuar para poder chutar a bola, porque senão a bola ia sem força, sem direção. E nós às vezes não entendemos que o mundo espiritual é assim também, que existem momentos em nossa trajetória que nós precisamos recuar, que nós precisamos muitas vezes estar à sombra do Altíssimo, no esconderijo do onipotente Deus, porque nem sempre é lutar, nem sempre é realmente tentar chegar no alvo. Existem momentos que nós precisamos recuar para gerar forças, para gerar estratégia. O salmista fala sobre uma flecha, que quando ela está no alforje, ela é tirada, mas quando ela é colocada na lança, ela precisa recuar, e quando ela recua, ela vai pegando força, ela vai pegando direção, e quando o arqueiro solta aquela flecha, ela atinge o alvo ao qual ele está mirando. E assim somos nós também. Quando nós recuamos, não é porque nós estamos perdendo a batalha,
Nós estamos recuando porque no momento quando Deus falar para nós assim: vá, você vai atingir o alvo daquilo que você tem buscado. Paulo, ele é categórico naquilo que ele fala. 2 Coríntios, não precisa abrir, vou ler para você. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para cumprir toda desobediência quando for cumprida a obediência. Por que Paulo fala isso? Ele está falando que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. E quando nós lutamos com as armas terrenas, com as armas carnais, nós nos limitamos, porque nós não sabemos qual arma poderosa está dentro de nós, que é através do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós entendemos as verdadeiras armas que Deus ele coloca nas nossas mãos, nós destruiremos o que? Fortalezas, coisas grandes que o inimigo ele tem tentado colocar diante de nós, para fazer com que nós venhamos olhar para a situação e falar: eu desisto. Deus não quer que a nossa geração seja uma geração de desistentes. Deus ele quer que a nossa geração seja uma geração que avance. Deus ele quer que eu e você venhamos lutar, que nós venhamos proceder o chamado, o ministério, aquilo a qual ele colocou nas nossas mãos. E o que você tem feito com aquilo que Deus ele pôs nas suas mãos? Você tem feito da melhor maneira possível? Você tem se alegrado? Você tem desfrutado da promessa? Ou qualquer ventinho, qualquer coisinha te tira do foco, tira a sua atenção? Nós precisamos entender que Deus ele tem o controle de tudo. Só que se hoje você está recuando, não é porque você é um derrotado, não é porque você é uma derrotada. Você está recuando porque Deus ele quer que você avance mais e mais e mais, além daquilo que você consiga enxergar com os teus olhos. Porque a sua visão, ela está limitada. Só que quando você entende o verdadeiro plano, o verdadeiro propósito de Deus, você fala para o Senhor: Deus, estou nas mãos do Teu Espírito, me conduza como vento aonde o Senhor quiser me conduzir. O recuo muitas vezes pode vir como um tsunami, para trazer renovo ou destruição. E isso somos nós que escolhemos. Porque se você está recuando, se você for entender o tsunami, o mar, quando as placas tectônicas elas se movimentam, naquele momento abre uma fissura no mar, e essa fissura que se abre dentro do mar faz com que aquela água que está à beira da praia, ela seja recuada, e no momento que ela recua, ela entra dentro daquela fissura, e quando a placa tectônica se movimenta novamente, toda aquela água que entrou, ela é expelida, e quando ela é expelida, ela vem de uma maneira gigantesca, forte, para trazer destruição, para trazer realmente uma avalanche naquilo que está à sua frente. Só que eu quero dizer, quando Deus te recua, é para você viver o melhor, é para você ir além, para você entrar diante das fronteiras que tem te aprisionado, que tem feito você realmente ficar paralisado. Deus não quer que você venha se limitar. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado com carinho e respeito e diga para ela assim: renovo ou destruição? Acertar o alvo ou errar? O que ela escolheu? Acertar o alvo ou errar? Quem aqui quer acertar o alvo? Muitas vezes nós não entendemos que para acertar o alvo precisa preparo, precisa confiança. E quando nós não temos preparo e não temos confiança naquilo que nós manejamos, nós erramos, nós não conseguimos acertar. 1 Samuel, no capítulo 17,
vai falar sobre Davi e Golias. E Davi, ele recebeu, não somente Davi, mas todos os soldados de Israel receberam uma palavra do rei Saul, que aquele que matasse Golias, que destruísse Golias, ele daria o que? Um prêmio, uma filha em casamento. E todos queriam, mas quando olhavam para o gigante, temiam, tinham medo, porque ele era grande demais. E agora eu faço uma pergunta para você: é mais fácil acertar um alvo pequeno ou um alvo grande? Hã? É mais fácil acertar o alvo pequeno ou grande? Por quê? Hã? Porque é grande? Ô Gerson, vem cá, o Gerson vai me ajudar agora. Vamos ver se o Gerson tem confiança em mim. Cadê a bexiga? Enche. Você vai segurar na sua mão e eu vou tentar acertar, tá? Vamos ver se você tem confiança. Quem quer tentar acertar aqui? Nossa, olha quanta gente. Vem cá, pastora, tentar acertar. Hã? Ele está perguntando aqui para mim se eu estou falando sério mesmo. Quem aqui quer tentar acertar? Será que eu consigo? É a bexiga, né? E agora? Vamos fazer de conta que aquela bexiga ali é Golias. Será que eu consigo acertar? Eu vou acertar. Vamos acertar, Guilherme. Quem quer acertar aqui? Vai acertar a bexiga, não. Ela é, porque o alvo é pequeno. Mas e se fosse algo grande, né? Se fosse algo grande. Não. Essa bexiga aqui não é. Será que eu consigo acertar? Quem quer acertar aqui? Oi? Não pode, não. Você chave muito pequena. Mais uma? Agora, se fosse realmente ali o Golias, será que eu acertaria? O medo às vezes nos limita. Pode ir no banheiro. O medo às vezes nos limita. Por exemplo, eu tenho total convicção aqui que se eu acerto o Gerson, eu ia machucá-lo. Então às vezes nós ficamos com medo realmente dos gigantes que nos cercam. Mas quando nós realmente estamos vocacionados para poder vivenciar a premiação daquilo que Deus ele preparou para nós, nós iremos lutar com isso, porque nós sabemos que somos motivados para receber algo. Davi, ele sabia qual era o prêmio, ele esperava que realmente Deus o ajudasse a matar Golias. Ele esperava realmente naquele momento viver o prêmio, ou seja, um prêmio que ele valorizava, a recompensa. E assim somos nós também. Deus ele já nos recompensou, só que existe um caminho a ser traçado, e um caminho esse que nós não conseguimos vencer
se nós não estivermos focados no objetivo a qual Deus ele determinou sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que só vamos ganhar a premiação se nós realmente cumprirmos com aquilo que Deus estabeleceu. Não dá para você ser premiado se você ser uma pessoa desobediente. Paulo falou isso. Quando nós vencermos a desobediência e sermos obedientes, nós viveremos o melhor daquilo que Deus ele tem preparado, porque nós iremos destruir as fortalezas que estão sobre as nossas vidas. Eu lembro quando eu era criança, eu era doente por causa de futebol, para jogar bola. E para mim jogar bola, eu não podia sair na rua, então eu tinha que pedir para os meus pais. E aí chegava para minha mãe e falava: mãe, posso jogar bola? E a minha mãe falava assim: só se você lavar a louça. Você ri, né? Mentira? É mentira? Você tomou ceia semana passada. Só se você lavar a louça. Aí eu ia lá lavar a louça. Quanto tempo? 1 hora, 2 horas. Aí outro dia: mãe, pode jogar bola? Só você varrer a casa. Aí chegava no outro dia: mãe, pode jogar bola? Só você lavar o banheiro. Só você carpir o quintal. Não era isso? Não? Mas era a realidade, ou seja, nós fazíamos porque nós queríamos realmente desfrutar daquilo, fazer aquilo que nós gostávamos. E nós só conseguimos fazer aquilo que nós gostamos se nós vivermos uma vida de obediência. Quantas coisas Deus tem falado para você em secreto? Quantas coisas Deus tem pedido para você fazer? Será que você tem feito? Será que você tem obedecido a Deus? A obediência, ela gera resultados. E a desobediência, ela gera o quê? Frustrações. E muitas pessoas têm vivido uma vida frustrada porque não têm obedecido ao Senhor. Tem vivido uma vida conforme a sua vontade, conforme aquilo que querem. Quem aqui gosta de ser vitorioso numa batalha? Vou perguntar de novo: quem aqui gosta de ser vitorioso numa batalha? O segredo da nossa vitória não está na minha capacidade, mas na confiança em Deus. Se eu tenho confiança em Deus, eu saio vitorioso. Agora, se eu não tenho confiança em Deus, como que eu vou conseguir ser vitorioso? Não tem como. Nós seremos sempre derrotados. Exemplo: essas cadeiras aqui para nós era uma utopia. Nós achamos loucura, 40 mil reais. E tem gente que ainda fala. Vocês estão confortados aí? E tem gente que fala que isso aqui é luxo. Não é luxo, é para trazer conforto, para a casa de Deus estar adornada, mais bonita, mais aconchegante. Não é uma loucura de uma pessoa sem saber aquilo que quer. É algo estabelecido pelo próprio Deus, que Ele deu para nós desfrutarmos do melhor. A palavra do Senhor fala: zele pela minha casa, tenha zelo por ela. E quando nós zelamos pelas coisas de Deus, Deus cuida de tudo aquilo que nós entregamos nas mãos dEle. Porque era uma loucura, mas o impossível para mim é possível para Deus. O impossível para você, eu profetizo sobre a sua vida, está se tornando possível para Deus esta noite, porque a sua confiança em Deus vai fazer céus e terra se moverem ao teu favor, em nome de Jesus. Basta crer. Para ter uma vida cheia de alegria, eu preciso buscar a fonte. E muitas vezes nós estamos entregando a fonte nas tuas mãos, e você não desfruta da fonte que Deus está colocando. Mas quando você desfrutar da fonte que Deus está colocando nas tuas mãos, você pode ter a certeza, você vai viver o melhor desta terra. Pare de olhar as circunstâncias, pare de se lamentar, pare de deixar as pessoas te acusar e falar que você não é nada. Você é especial para Deus. A Bíblia diz: não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que escolheu a cada um de nós. Se você está aqui esta noite, é porque você é escolhido, você é escolhida de Deus.
E se você é escolhido de Deus, você pode ter a certeza, no pior momento da sua trajetória, Deus ele vai entrar com uma ação e vai fazer uma fonte jorrar sobre a sua vida, para que você desfrute de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. João capítulo 4 versículo 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Olha só o que o Senhor está falando. Ele vai dar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aqui nós estamos diante de uma passagem de uma mulher que ela foi pegar a água durante o dia do sol escaldante, com vergonha, se limitando, esperando muitas vezes se encontrar com uma pessoa que viesse apontar o dedo para ela e denegrir a imagem dela. E quando ela chega lá naquele poço, Jesus está ali esperando, e Jesus olha para ela e fala: ei mulher, cesse o choro, pare de ficar triste, porque aquilo que eu tenho a te dar jorrará para a vida eterna. Para herdar a recompensa, eu preciso vencer os desafios. Aquela mulher precisava vencer o desafio, o calor, as pessoas, as acusações, e ela venceu. De primeira instância, sim, chegou no poço, mas ela se encontrou com uma pessoa que não queria apenas dar água para ela, mas queria dar uma fonte que jorraria para a eternidade. Nós buscamos coisas pequenas, só que Deus ele tem coisas grandes. Ele mesmo fala: os meus pensamentos são maiores que os vossos, os meus sonhos são maiores que os seus. Você sonha isso, Deus quer te dar isso. Você quer viver uma vida apenas cumprindo necessidades básicas, só que Deus ele quer te dar coisas abundantes. Deus quer te dar muito mais. E nós precisamos entender que os desafios precisam ser vencidos, principalmente nos dias maus. E quando o dia mau chega nas nossas vidas, os desafios, eles são maiores ainda. Perseguições, tentações, a diferença de pessoas no meio a qual nós vivemos, que não preferem o mesmo caminho que nós, que adoram outros deuses, que muitas vezes nos tenta humilhar com palavras, nos limitando a viver um agir extraordinário daquilo que Deus ele tem reservado para aqueles que amam ao Senhor. Nós precisamos entender que Jesus ele quis fazer parte desse desafio e nos ensinar que Ele deixou a sua glória, que Ele se esvaziou para poder sofrer, para poder desafiar o perigo, ou seja, a circunstância a qual Ele talvez não conhecia como homem carnal, mas como Deus. Ele já tinha feito tudo, Ele já tinha planejado tudo no teu coração para poder trazer vida e vida abundante sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os teus negócios. Deus tem o melhor para aqueles que o amam verdadeiramente. E se você ama a Deus, você pode ter a certeza que Ele desafiou todas as coisas para te dar hoje uma oportunidade de vencer, de atingir o alvo, de desfrutar da promessa, de viver aquilo que é melhor, ao qual Ele mesmo preparou para aqueles que amam ao Senhor. Por isso Deus fala para você esta noite: pare de olhar para baixo, pare de chorar, cesse as lágrimas, porque eu tenho algo novo estabelecido para ser vivido por você. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo de número 1. Versículo de número 16. Todos encontraram? Colossenses 1:16. A palavra do Senhor diz assim: pois nele foram criados
criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Olha só o que Jesus está dizendo, que tudo foi criado por Ele. João, ele fala isso lá no capítulo 1 no Evangelho de João, que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e que para Ele todas as coisas que foram feitas estavam nele. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus, ele não é pego de surpresa, mas ele entendia melhor do que qualquer pessoa que existem momentos para atingir o alvo, para poder alcançar o meu e o teu coração. Ele precisava recuar, e o recuo dele foi para poder ter um avanço, ao qual hoje nós somos salvos. Aqui nós vemos o arquiteto em ação, ele arquitetando todo o plano dele. Deus só quer um momento a sós comigo e com você. Quanto tempo que você não ora mais? Quanto tempo você não debruça o seu joelho no chão para poder conversar com Deus, não para pedir algo, mas para poder exaltá-lo? Se for Jesus, você pode atender. Agora, se não for, você desliga o seu celular. Quanto tempo você não dobra mais o seu joelho para conversar com Ele? Quanto tempo você não tira mais um momento a sós para poder dizer que o ama? É muito bonito nós estarmos reunidos na igreja, é muito bonito nós orarmos uns pelos outros, mas será que nós temos tido tempo para poder falar com Ele da maneira que Ele quer que nós falemos? Será que nós estamos realmente conversando com Deus, não para poder metralhá-lo pedindo coisas, mas para poder realmente falar para Ele: obrigado por ter recuado, obrigado por ter deixado a tua glória, obrigado por ter me salvado, obrigado por ter feito pecador por mim em meu lugar, obrigado por ter sofrido e não ter achado em você formosura alguma. Obrigado, Senhor, porque se hoje eu estou vivo e pude aceitar ao Senhor, foi porque o Senhor deixou a tua glória e morreu por mim. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos conversado com Deus? Deus está com saudade de uma busca verdadeira. Deus está com saudade de ver a igreja dele reunida, não para pedir, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Se antes do mundo ser criado, tudo foi criado nele, Ele já sabe aquilo que nós iremos fazer amanhã. Só que hoje Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Hoje Ele quer realmente ter um encontro tete a tete com você. Ele não quer que você venha metralhar competições, mas Ele quer receber a sua adoração. E será que você pode entregar isso a Ele? Porque a tua adoração vai romper as barreiras, a tua adoração vai te aproximar mais perto do alvo. E quanto mais próximo do alvo, mais fácil de atingir porque a sua visão não está limitada. Deus, Ele quer que você tenha uma entrega verdadeira, e eu convido você esta noite a se entregar ao Senhor de uma maneira espontânea, de uma maneira verdadeira, não com pressa, mas com calma e desejo de ter um encontro com Ele, desejo de ser visitado por Ele, desejo de ver o Espírito Santo se movimentar dentro de você, desejo de não ficar falando para Deus: Deus resolva isso para mim, Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim. Ele já vai fazer, Ele está falando para você, porque todas as coisas nós podemos em Cristo Jesus.
Mas Deus, Ele está com saudade de adoradores verdadeiros. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero dizer essa noite, eu tenho convicção naquilo que eu vou dizer, que Ele encontrou verdadeiros adoradores aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus, Ele quer enxugar as tuas lágrimas hoje. Deus quer matar a tua fome. Deus quer ressuscitar os teus sonhos. Deus quer fazer com que você venha viver o melhor daquilo que Ele tem preparado para você. Só que para isso você precisa adorá-lo conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Porque quando você o adora da maneira que Ele quer, Ele move céus e terra ao seu favor. Ele envia os teus anjos, Ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito. E ainda que os anjos não venham cumprir, Ele vem pessoalmente, Ele pisa nesta terra para poder te abençoar e dar a você aquilo que você tem buscado. Basta você crer, basta você confiar. Diga assim comigo: eu preciso ser auspicioso. Quando você é auspicioso, você começa realmente a viver sonhos. Pastor, o que é auspicioso? É aquele que gera esperança. Então quando você começa a gerar esperança naquilo que você coloca nas mãos de Deus, você vive o sobrenatural. Quando você começa realmente a entender que dar credibilidade no plano de Deus em minha vida é melhor do que eu fazer qualquer outra coisa, você vive todas as promessas de Deus na sua vida, porque você está se movimentando através da fé. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o teu coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós o encontramos. E quando nós encontramos a Deus com o nosso coração limpo, verdadeiro e reto, nós começamos a gerar esperança. E quando nós geramos esperança, a fé começa a se movimentar para que nós consigamos ir adiante e acertar o alvo. Deus, Ele quer liberar um poder sobre a sua vida hoje de uma forma sobrenatural. Pastor, qual poder é esse então, pastor? O poder de amar como Ele amou. Porque quando você ama como Jesus amou, você pode ter a certeza, Ele se alegra no seu trono, Ele se coloca de pé ao teu favor, e Ele olha para você e fala assim: filho, a partir de agora o extraordinário vai acontecer, porque a maneira qual você está me buscando, ela é diferenciada das outras pessoas, e sendo diferenciada, eu alcanço o trono de Deus. E quando eu alcanço o trono de Deus, Ele abre os céus e Ele derrama a tua glória sobre as nossas vidas. Deus está disposto a se revelar a você. Basta você querer. Deus está disposto a realizar os teus sonhos. Basta você querer. O problema são as barreiras que colocamos. Ei, comece a tirar essas barreiras da sua frente, porque as barreiras te impedem de viver o sobrenatural de Deus. Só que hoje Deus, Ele quer que tenhamos paixão em buscá-lo de todo o nosso coração. Hoje Ele quer que nós venhamos realmente ter uma entrega completamente diferenciada, uma entrega com intensidade na alma. Ele quer que mudemos nossa adoração, uma adoração de entrega verdadeira. Adoração essa que vai realmente fazer com que Ele venha ao nosso favor com as tuas mãos estendidas. Porque quando chegamos perto da bênção, é porque estamos perto do abençoador. E hoje Deus está te chamando para perto da bênção. E se você chegar perto da bênção, o abençoador, Ele vai estender as mãos ao seu favor. Mas para desfrutar das bênçãos, temos que estar com Ele, temos que estar perto dEle. O salmista fala no Salmo 9, versículo 10: em Ti confiarão os que confiam em Teu nome, pois Tu, ó Senhor, nunca desamparaste os que o buscam. Olha só o que Deus está dizendo: aqueles que confiam nele não são desamparados. Aqueles que o buscam de todo o coração, aqueles que o buscam com intensidade, Ele não desampara. E é por isso que nós precisamos buscar ao Senhor verdadeiramente esta noite. Não somente esta noite, mas daqui para frente de uma maneira diferenciada. Precisamos voltar a ter sede de Deus. Precisamos voltar realmente a se entregar, sem olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, porque muitas vezes nós nos limitamos por vergonha, por timidez. Deixa a timidez de lado, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus.
E se você tem vivido uma vida tímida, você não vai poder herdar o reino de Deus. Você precisa viver uma vida realmente alegre na presença do Senhor, sem se importar com aquilo que as pessoas possam dizer de você. É a sua entrega, é a sua busca, e isso vai fazer os céus abrirem ao seu favor. Deus está olhando para você hoje, e Ele, pode ter certeza, fará com que você venha atingir o seu alvo. Quem quer aqui atingir o alvo? Quem quer atingir o alvo hoje? Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Talvez você esteja falando: eu não sou bom o suficiente, a minha mira não é boa. Só que Deus, essa noite, Ele quer ajustar todas as coisas. Certa vez Jesus, Ele colocou a mão nos olhos de um cego, e Ele perguntou para o cego: o que vê? E o cego disse: vejo homens como árvores andando. Ou seja, o ajuste foi demais, ou seja, a glória foi muita. Então Deus, Ele coloca de novo as mãos sobre aqueles olhos e ajusta novamente. Aí pergunta: o que vês agora? Ele diz: vejo homens. E talvez você não tenha visto ainda com os olhos espirituais aquilo que Deus, Ele tem preparado para você. A sua visão está limitada, e você fica muitas vezes desamparado, porque você olha para a sua própria vida, você olha para a sua força. E o salmista diz que maldito o homem que confia no homem. Ele não está dizendo que sou maldito por confiar em outra pessoa, ele está dizendo: sou maldito porque eu confio em mim mesmo, na minha força. Porque como homem eu ponho confiança naquilo que eu posso fazer, e deixo de confiar naquilo que Ele pode fazer por mim. Por isso eu vivo uma vida amaldiçoada, porque eu confio na minha própria força, na força do homem. Só que Deus está falando: não é na tua força, é no meu poder, que eu vou aperfeiçoar as tuas fraquezas, que eu vou direcionar você a viver o meu projeto, que eu vou fazer você atingir o alvo, que eu vou fazer você desfrutar daquilo que realmente eu tenho preparado para você. A única coisa que Deus, Ele quer de mim e de você é que nós venhamos entender que existe um plano, que existe um propósito, e este propósito só vai ser alcançado quando você for um verdadeiro adorador, quando você entender o verdadeiro plano de Deus sobre a sua vida, quando você entregar. Chegou um momento que nós estaremos aqui adorando mais um louvor, e que você possa fazer deste louvor uma adoração completamente diferenciada, que você possa fazer deste louvor a sua oração, que você possa pegar cada palavrinha que você cantar, que você entoar, atingir o trono de Deus, porque você atingindo o trono de Deus, Ele se movimenta. Assim como os serafins sobrevoam o trono de Deus, eles dizem: santo, 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 santo é o Senhor. E conforme o dizer santo, o trono se movimenta. E a sua adoração esta noite, a sua entrega, vai fazer o trono de Deus atingir o alvo. Repita assim: pastor, que alvo é esse? Agora olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: é você. Este alvo, fala assim: este alvo é você. Então se prepare, que no momento dessa adoração, a qual nós estaremos adorando ao Senhor, você será atingido pelo Espírito Santo e nunca mais será a mesma pessoa, porque Deus, Ele tem coisas maiores para ser vivida por aqueles que amam ao Senhor. Quem adora, quem ama ao Senhor aqui esta noite? Não, vou perguntar de novo: quem ama o Senhor verdadeiramente? Então você pode adorar ao Senhor comigo, você pode realmente entregar a Ele aquilo que Ele merece. Então feche os teus olhos, feche os teus olhos e comece a falar com Ele. Começa a dizer para Ele o quanto você o ama. Começa a dizer para Ele: Senhor,
Até aqui, eu vivi limitando o Senhor. Eu vivi uma vida olhando apenas para aquilo que eu queria. Eu fui egoísta. Eu fui desprovido da tua presença. Eu deixei de te adorar. Eu deixei de amar ao Senhor como o Senhor merecia ser amado. Mas esta noite, ó Deus, eu vou entrar novamente, Pai, no lugar secreto, no lugar de intimidade, para poder conversar com o Senhor, para poder pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, porque quando eu erro, quando eu desobedeço, eu perco o foco, e perdendo o foco, eu não consigo atingir o alvo. Mas quando realmente eu me ajusto e te adoro, o meu foco ele é restaurado, e eu consigo enxergar o alvo grande, ainda que esteja longe, mas perto de mim, para que eu venha acertar e venha glorificar ao teu nome, e venha dizer: o Senhor é Deus. Então faça neste momento a sua adoração, a sua entrega ao Senhor, porque enquanto você estiver adorando, os céus se moverão ao seu favor. Deus vai visitar você, Deus vai visitar o teu lar, Deus vai visitar os teus sonhos, Deus vai visitar aquilo que você tem colocado diante do altar dele, porque você serve a um Deus de promessas, você serve a um Deus de aliança, um Deus que não volta atrás na sua palavra, mas que cumpre aquilo que Ele promete. Então, se você tem promessas de Deus, a única coisa que Ele quer hoje é a adoração, a adoração, a adoração. Então adore, adore, adore ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços
braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Em teus braços, nós queremos, Senhor Jesus, a tua paz. Nós queremos, Senhor Jesus, ó Deus, sair deste vale. Nós queremos, Senhor Jesus, alcançar o alto. Nós queremos, Senhor Jesus, ó Deus, olhar para essas barreiras e elas ruírem, Pai, porque o Senhor será glorificado diante daquilo que nós estamos entregando. Ah, Deus, venha com uma unção de renovo, venha com uma unção de alegria. Ah, Deus, venha transformar, ó Deus, essas vidas, Pai, nós que aqui estamos. Ah, Deus, em uma geração, Pai, que se alegra, que sabe descansar, que sabe que tem uma pessoa cuidando de nós a cada momento, a cada instante. Ah, Deus, nos ajude, Senhor Jesus, a sair, Pai, do conformismo. Nos ajude, Senhor Jesus, a não estar limitados. Ajuda-nos, ó Deus, a viver, Pai, cada promessa. Ah, Deus, o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus que promete e cumpre aquilo que fala, aquilo que diz. Ah, Deus, quantas pessoas tristes, quantas pessoas frustradas, quantos sonhos, Pai, que não foram realizados, porque nós quisemos agir conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, aí não olhamos que estamos diante dos teus braços, separados para viver as tuas ricas promessas. Ah, Espírito Santo, vai entrando, Pai, ó Deus, sobre essas vidas, vai trazendo a tua paz, vai trazendo a tua alegria. Ah, Deus, vai mudando, vai soprando as nuvens que ofusca a visão, vai mostrando alvo para os teus filhos, alvos esses que serão atingidos para que o teu nome seja glorificado. Portanto, todo aquele que está descansando nos braços do Senhor, adore, adore, adore ao Senhor. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso.
braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluias, aplauda o Senhor, adore ao Senhor. Diga o quanto você o ama. Diga obrigado, Jesus, porque em teus braços eu estou para descansar. Em teus braços estou para desfrutar as tuas promessas. Amém? Glória a Deus. Que você possa sair daqui essa noite com essa certeza ao seu coração, que você está nos braços do Pai, e que nenhuma barreira ela vai poder te paralisar você, para que você não venha desfrutar do melhor de Deus. Deus tem um projeto na sua vida, e você só vai alcançar quando você entender que é preciso vir para um lugar de encontro com Ele. E esse encontro vai mudar a tua trajetória, porque você é especial para Jesus. Amém? Toma o seu assento por um